Capítulo 2095 Prefeitura, Parte 1 Os híbridos abomináveis nunca pararam de trabalhar em qualquer que seja o objetivo do professor, mesmo durante a guerra, mas eles têm nos ajudado. Depois que Trude se livrasse de Eun e assumisse o controle das cortes dos mortos-vivos, o reino estaria em apuros se não fosse pelas abominações. Eles estão lidando sozinhos com os mortos-vivos e até mesmo devolvendo metade dos lucros que obtêm para os esforços de guerra. Lid respondeu. É por isso que Girne está se concentrando em nobres traidores e a realeza nunca ficou para trás, apesar de sua sequência de derrotas. Tista ficou pasma. Correto. É o lado deles no acordo com o Conselho. As abominações estão lutando metade da guerra em seu tempo livre e estão vencendo. Eles caminharam um pouco para dar a Tista tempo para digerir as 4 refeições que havia consumido e para que Solos processasse os dados coletados com a ajuda deles. Os olhos de Menadion explicaram o que viram, mas cabia ao seu portador entender como e porquê. Isso é uma bagunça, mas tenho boas notícias, Solos disse. Precisamos começar desativando toda a matriz principal da cidade. Depois disso, não só será muito mais fácil desabilitar as outras matrizes, mas com cada camada que sabotarmos, as defesas da cidade ficarão mais fracas em um efeito dominó. Ok, quais são as más notícias? Lid perguntou. Aquele Trude também sabe disso. O poder das matrizes na prefeitura é várias vezes maior do que no resto da cidade. E mesmo nos restaurantes eu pude identificar uma massa de energia que só pode pertencer a poderosas forças vitais. Solos respondeu. Além disso, notei vários postos de controle no caminho até lá. Não podemos nem chegar às bordas internas a pé sem sermos revistados com revigoramento ou em voo sem que as matrizes nos avistem. Além disso, estamos prontos para ir. Se eu não te conhecesse melhor, te chamaria de espertinha. Tista gemeu interiormente, percebendo o otimismo sincero de Solos. Não é grande coisa. Solos encolheu os ombros. Posso passar furtivamente pelos postos de controle e abrir um passo para você sem chance. Tista balançou a cabeça. A menos que você caminhe até a prefeitura, você precisará abrir uma dobra espiritual para cada posto de controle e ficará exausto antes mesmo de começarmos. Sem mencionar que para atravessar uma distância tão grande sem ser notado, levaria horas e não podemos nos dar ao luxo de chegar ao nosso destino depois do anoitecer. Encontrar um lugar isolado onde conjurar um passo de dobra em um bairro rico é difícil. Não são as favelas com muitos becos e sem iluminação. Você teria que tomar cuidado com o pessoal da casa, para não ser avistado de uma janela no andar superior e evitar as patrulhas. A área próxima à prefeitura era fortemente vigiada, com esquecidos voando em padrões irregulares e verificando os arredores com visão da vida. Depois do pôr do sol, a escuridão teria facilitado as coisas para eles se não fosse o toque de recolher. Sem ninguém nas ruas e com as entradas fechadas, os despertos de Trude estavam livres para se concentrar apenas em proteger as muralhas da cidade e a borda mais interna onde o portal estava localizado. Qualquer dano às matrizes seria detectado mais rapidamente e o desvio que o desperto de Plória teria causado se tornaria muito menos eficaz. E se eu entrar em uma casa vazia e você dobrar para dentro? Solos disse. Ok, certo. Porque alguns estranhos vindos de uma família nobre passaram despercebidos. Tista disse com um sorriso de escárnio. Se você tiver uma ideia melhor, sou todo ouvidos. Solos brotou algumas orelhas em seu anel de pedra para enfatizar o quão irritada ela estava. Lid também ponderou o problema, mas não encontrou solução. O ataque teve que começar enquanto o corpo desperto de Plória ainda causaria comoção suficiente para forçar os esquecidos de Trude a se espalharem e permitir que Tista terminasse seu trabalho. No entanto, até que ela lidasse com a formação principal, qualquer perturbação teria aumentado a segurança em torno da borda interna e frustrado o plano. Seus olhos de Tiamat podiam ver longe, mas não o suficiente para ver a prefeitura de um restaurante e dobrar Solos ali. Para piorar a situação, toda a prefeitura ficava cercada o tempo todo por uma cúpula de energia sólida que impedia que qualquer coisa se aproximasse do prédio, até mesmo pássaros.
Havia sentinelas em todos os cantos para que qualquer tentativa de teletransporte nas proximidades do escritório de Lorde da cidade fosse detectada em questão de segundos. Lid pediu conselhos a Flória, mas ela também não tinha ideia. Sinto muito, mas nunca entrei em Zema depois de sua captura e minha inteligência está muito desatualizada, ela disse. Se você não conseguir encontrar uma solução, você pode usar um link mental para compartilhar os detalhes para que possamos debater o problema com os membros do meu corpo. Na pior das hipóteses, podemos adiar o ataque para amanhã. Basta arranjar um quarto de hotel para ter um lugar seguro para entrar e sair da cidade, é isso. Solos disse através do link mental. Flória é um gênio, por favor, agradeça a ela por mim. Obrigado, Flória, mas não deveria ser necessário. Você pode apenas ter nos dado a solução. Lid não tinha ideia do que Solos estava falando, mas confiava nela o suficiente para seguir cegamente suas instruções. Ela os fez voltar ao restaurante panorâmico mais próximo da prefeitura e ocupar o quarto do andar mais alto que o hotel ligado ao estabelecimento tinha disponível. A partir daí, Lid usou sua visão aguçada como um Tiamat para ver ao longe e os olhos de Menadion para compreender as coordenadas dimensionais. Então, ele conjurou Trion e usou um passo espiritual do tamanho de uma bola de gude para movê-lo para a sombra de uma chaminé. As correntes negras que conectavam Lid a seus demônios funcionavam como um elo mental, mas não podiam ser detectadas com a visão da vida ou matrizes. Ele usou os olhos de Trion para ampliar ainda mais seu campo de visão, conjurando e enviando Locrias o mais longe que pôde, enquanto o primeiro demônio desaparecia. O processo durou apenas um segundo e Lid imbuiu na sombra apenas mana suficiente para assumir forma física. Ao pedalar seus demônios, ele foi rapidamente capaz de alcançar a casa mais próxima e mais alta perto da barreira enquanto escapava da detecção. Valia apareceu na sombra de uma empregada que estava pendurando a roupa de seus nobres patrões, usando a assinatura energética da mulher para esconder a sua própria. O bom de estar cercado por tantas matrizes é que, com toda a mana no ar, a menos que um guarda se concentre em mim, é difícil notar minha presença. Ela usou os olhos de Menadion para verificar a prefeitura à distância e encontrar uma sala vazia para Solos. O alcance da visão da vida era limitado e suas leituras ficavam menos precisas quanto mais distante estava a área monitorada. Daquela distância, entre a barreira, as outras matrizes, os itens encantados e as assinaturas de vida no edifício, até mesmo os olhos de um demônio veriam apenas uma bagunça borrada. O artefato de Menadion não apresentava esse problema, permitindo que Valia encontrasse um escritório vazio cujas janelas estavam voltadas para ela. Capítulo 2096 Prefeitura, Parte 2 Quando os esquecidos que patrulhavam a vizinhança perceberam que a empregada parecia ter duas assinaturas de energia, Valia já havia terminado. Retornar à sombra de Lid não exigiu mana e não deixou nenhuma energia dimensional que as matrizes pudessem detectar. Quanto aos olhos, ela só teve que guardá-los de volta na dimensão do bolso para fazê-los desaparecer sem deixar vestígios. Solos fluiu para fora de uma porta dimensional do tamanho de um buraco de alfinete, só por segurança. Trude sabia sobre a magia espiritual e Solos já havia testemunhado várias contramedidas antidespertos em toda a cidade. Talvez a rainha louca tenha inventado uma matriz que percebe os trechos do espaço. Melhor prevenir do que remediar, ela pensou enquanto olhava ao redor com os olhos de Menadion. Durante o dia, a prefeitura fervilhava de gente e barulho. A queda de trepios nas mãos de Lerain afetou a segurança da área e os oficiais locais estavam ocupados preparando suas defesas para o ataque que sabiam que viria mais cedo ou mais tarde. Os olhos perceberam que muitas pessoas poderosas estavam reunidas em uma sala que Solos presumiu ser o gabinete do prefeito. Os funcionários entravam e saíam dos escritórios sem parar, trazendo plantas da cidade, mapas da região e bebidas. O escritório para o qual Solos havia se transportado estava vazio apenas porque seu dono também estava ocupado em uma reunião. Ela se certificou de não ter acionado nenhum alarme antes de correr em forma de aranha por cima da mesa e verificar os documentos em busca de algo que pudesse ser útil para a missão.
A sala era o local de trabalho padrão para um burocrata de nível médio. Tinha uma grande mesa com algumas cadeiras na frente para os convidados, armários para documentos importantes de cada lado e uma biblioteca cheia de pastas contendo a papelada dos últimos anos em ordem cronológica. O carpete que cobria o chão da sala era de qualidade medíocre, assim como as pinturas de paisagens penduradas nas paredes. Após uma rápida olhada, Solos descartou os documentos na sala como irrelevantes e procurou um lugar próximo ao primeiro nó da matriz onde ela pudesse abrir um dobra para o quarto do hotel. Meus anéis de camuflagem me tornam invisível aos sentidos místicos e minha pequena forma me torna difícil de perceber quando fico parado. É melhor eu não ter pressa e explorar a área para evitar surpresas desagradáveis. Quando o lititista chegar infelizmente para Solos, a segurança era mais frouxa por dentro. Havia muitas pessoas circulando e os guardas mal tiveram tempo de verificar as identidades de todos que encontraram durante a patrulha para se preocuparem em olhar para o chão. Solos estudou os padrões e rotas de patrulha ao mesmo tempo em que anotava mentalmente quais corredores eram frequentemente usados ou evitados. Quanto mais tempo ela ficava longe de Lit, mais fraca ela se tornava e ela não conseguia nem usar o cajado sábio porque o artefato não estava camuflado. Por outro lado, sua forma de aranha consumia pouca energia e ela usava os olhos para fazer a maior parte do trabalho. Assim que terminou de explorar o terceiro andar, Solos mudou-se para a área mais segura que conseguiu encontrar. Ela fez questão de memorizar suas coordenadas dimensionais antes de abrir um minúsculo passo de dobra no quarto do hotel. Graças aos deuses você está bem, Solos. Você me deixou muito preocupado. Lit abraçou seu corpo de pedra no momento em que sentiu a ligação mental restaurada. Por que você demorou tanto? Eu estava começando a temer que algo tivesse acontecido com você. Eu estava apenas fazendo meu trabalho. Ela respondeu. Explorar um lugar tão grande leva tempo, principalmente se você quiser passar despercebido. Vamos. Ela escorregou no dedo de Lit, usando uma fusão mental parcial para compartilhar suas descobertas com ele. Solos agora poderia descansar um pouco enquanto Lit abria uma porta dimensional. Porque, entre todos os lugares da prefeitura, você escolheu um armário de vassouras? Tista perguntou através de um link mental. O quarto mal tinha espaço para 2 pessoas e o cheiro pungente de produtos de limpeza fazia seus olhos lacrimejarem. Porque enquanto verificava o andar encontrei funcionários, guardas, autoridades municipais e nobres, mas nenhum cidadão comum. Isso significa que ou é proibida a entrada de todo o pessoal desnecessário até que a crise seja resolvida ou que a limpeza ocorra após o horário comercial. Podemos ficar aqui o tempo que quisermos sem correr o risco de sermos descobertos. Ponto justo. Onde está o primeiro nó? Tista disse. Solos passou os olhos de Menadion para ela. O artefato continha um mapa detalhado do chão, a posição dos guardas em tempo real e a localização dos pontos-chave do sistema de matriz. A boa notícia é que há apenas um punhado de esquecidos lá dentro e eles passam a maior parte do tempo no gabinete do prefeito, então até que a operação comece a probabilidade de encontrar um deles é baixa. A má notícia é que há um nó em cada andar, totalizando 4. Assim que começarmos a desativá-los, os esquecidos virão verificar o que está acontecendo. Além disso, não há como escapar de ser descoberto no momento em que uma patrulha o avista. Cada pessoa dentro da prefeitura possui um crachá contendo uma amostra de sua força vital. Dessa forma, quando os guardas verificarem, eles poderão reconhecer o original de um desperto de formas alteradas simples, mas efetivo mais uma vez. Lit amaldiçoou a ingenuosidade de Trut como mago. Não se preocupe, eu tenho uma maneira de contornar isso. Apenas me dê alguns minutos. Ele respirou fundo e de repente o armário de vassouras ficou escuro. Nem os olhos nem a visão da vida podiam ver nada e até mesmo a luz filtrada pelo batente da porta foi engolida no momento em que cruzou a soleira. Chamado do vazio. Chega de ser furtivo. Tista disse. Não, isso seria estúpido. É só que este lugar é muito pequeno. Lit respondeu.
Um após o outro, os demônios das trevas saíram da sala na forma de sombras bidimensionais que se moviam de um móvel para outro até encontrarem sua presa. Os demônios entrariam na sombra de um guarda cada, rastejando sob as dobras de suas armaduras e roupas, prontos para atacar a qualquer momento. Eles lentamente infestaram toda a prefeitura, se separando de seus alvos apenas quando se aproximavam de um dos decaídos e voltavam a perseguir suas presas assim que a costa estava livre. À medida que mais e mais demônios saíam do armário de vassouras, a luz voltava para a sala. Agora posso sequestrar a segurança no momento em que eles localizarem você, transformando os guardas em nossos cúmplices involuntários, Lith disse. Movimento brilhante, mas não é perigoso? Tista perguntou. Quero dizer, e se um esquecido fizer uma varredura com visão da vida? Mesmo do gabinete do prefeito, com tantos demônios à espreita, eles certamente perceberão que algo está errado. Não vão. Eu mal lhes dei energia para se manifestarem. A menos que alguém os observe diretamente com a visão da vida de perto, eles são quase invisíveis, Lith respondeu. O problema é que não posso sair daqui até terminarmos. Controlar tantos demônios e observar através de seus olhos ao mesmo tempo exige muito foco. Além disso, para capacitar os demônios no momento certo, precisarei de revigoramento. Não posso verificar você e o que está ao meu redor enquanto uso uma técnica de respiração. Continua no próximo vídeo.